Privada de ambos os pais, ela se apegou ainda mais ao marido. Ele agora era seu único apoio e força. Ela não tinha mais ninguém. Melânio havia se tornado seu único parente próximo. Também havia sua prima irmã Olívia, mas ela morava em outra cidade. Na infância, Olívia costumava visitá-los durante as férias. As meninas eram amigas quando eram crianças, mas a vida as separou. Trocaram saudações festivas e desejos de aniversário, mas a comunicação parou por ali. Georgina vendeu o apartamento que herdou dos pais e depositou dinheiro no banco. Com o tempo, os fundos acumularam juros e ela havia economizado uma quantia considerável. Se Melânio contribuísse um pouco mais, teriam o suficiente para comprar um apartamento grande, com 3 ou até 4 quartos. Depois de vender seu pequeno apartamento de 2 quartos, então poderiam ter um filho, ou ela poderia se tornar mãe. Georgina até derramou uma lágrima, acariciando suavemente seu ventre plano e sorriu. Ela mal podia esperar que isso acontecesse. Afinal, ela tinha 30 anos, a idade perfeita para ter um filho. Já estava um pouco tarde, mas as circunstâncias da vida conspiraram contra ela. Mas agora ela podia sonhar com seu futuro com o coração tranquilo. Se Melânio iniciou essa conversa, significava que ele também estava pronto para a mudança. Georgina fechou os olhos e suspirou. Começou a adormecer e teve sonhos estranhos durante toda a noite. Sonhou com crianças, muitas crianças, todas estendendo a mão, suplicando para serem levadas. Georgina queria levar todas, mas assim que estendia a mão, as crianças desapareciam e ela se via em completa escuridão. Não conseguia ver nada à sua frente. Caminhou colidindo com as paredes por um longo tempo até perceber que estava presa em um pequeno quarto. Encontrou uma porta, mas estava trancada com força. Não importava o quanto Georgina batesse e pedisse ajuda, ninguém vinha a seu socorro. Então ficou sozinha, em completa escuridão, e depois gritou e acordou. O desconforto do estranho sonho a perturbou até quase a manhã. Mas ao amanhecer, todas as lembranças do pesadelo haviam desaparecido. Passaram-se então vários dias. Era sexta-feira de manhã. Georgina descobriu que tinha um pneu furado. Pegou um táxi para ir ao trabalho. E depois do trabalho, queria ir à sua cafeteria favorita, onde sempre comprava bolos e doces. Queria comprar o cupcake favorito de Melânio. A loja não ficava perto, mas ela estava com vontade de caminhar. O clima lá fora estava lindo e Georgina estava de bom humor. Hoje ela poderia falar sobre seus planos. Poderiam discutir a compra de uma nova casa e planejar os próximos passos. Georgina queria perguntar ao marido sobre ter um filho. Provavelmente, ele ficaria chateado, porque ela estava perguntando tudo antecipadamente. Mas ela não se importava. Afinal, ela tinha 30 anos e não era mais jovem. Precisava saber o que aconteceria em seguida e o que poderiam esperar. Georgina caminhava lentamente pela rua sonhando com o futuro. Finalmente parou perto de uma casa em particular. Provavelmente ninguém morava lá, porque parecia abandonada. No entanto, era o tipo de casa com o qual Georgina sonhava. Grande, majestosa, com grandes janelas. Talvez não fosse nova, mas não era menos atraente por isso. Georgina examinou a casa por alguns minutos e depois voltou a si. Se alguém a visse, haveria perguntas. Parecia suspeito observar as casas das outras pessoas como se estivesse planejando alguma coisa. Georgina olhou rapidamente ao redor. Graças a Deus, não havia ninguém na rua. Ninguém percebeu seu comportamento estranho. Georgina riu satisfeita por não ter sido vista e continuou a caminhar tranquilamente. Chegou ao cruzamento. Não havia semáforos, mas havia uma faixa de pedestres. Aparentemente, não havia tráfego suficiente aqui para justificar a instalação de semáforos. A faixa de pedestres era suficiente. Georgina olhou ao redor. Durante todo o tempo em que caminhou, não viu um único carro. Sim, o lugar era realmente muito tranquilo e pacífico. Georgina considerava isso o melhor bairro para se viver. Absorta em seus pensamentos, a garota sorriu sonhando mais uma vez em comprar uma casa naquela rua. Então atravessou a estrada para o outro lado. Foi quando ouviu os chiados dos freios. A partir daquele momento, o tempo parecia fluir lentamente, como mel viscoso.
No começo, Georgina não entendeu de onde vinha o som. Depois percebeu que estava muito perto dela. Congelada no lugar, ela tinha chegado à metade da estrada e virou a cabeça para a esquerda. A última coisa que viu foi um carro amarelo brilhante muito próximo a ela. Ela até conseguiu distinguir a mulher atrás do volante, com a expressão aterrorizada e cabelo vermelho. Seus olhos e boca se abriram. Presumivelmente ela estava gritando, mas Georgina não conseguia ouvir sua voz. Tudo o que ela podia ouvir era o desagradável som dos freios do carro. E então, de repente, sentiu uma dor aguda. Não entendeu o que havia acontecido, nem de onde vinha a dor, porque imediatamente afundou na escuridão. Nem mesmo teve tempo de gritar de surpresa ou medo antes de desmaiar completamente. O que podemos fazer agora? O que você sugere? Não podemos deixar tudo como está. Temos que tomar alguma medida. Georgina ouviu a voz do marido, mas soava como se seus ouvidos estivessem tapados com algodão. Ela se sentia tão mal que nem queria abrir os olhos. Queria que tudo desaparecesse. Queria ficar em silêncio. Queria dormir, descansar e ficar sozinha. Ela não havia dormido bem. Queria dizer a Melanie para ir para outro quarto e falar ao telefone lá, mas sua língua também não queria obedecer. Não posso fazer nada, já te disse. Sugiro que você aceite isso. Se continuar fazendo barulho e causando um escândalo, vou ter que fazer com que você seja expulsa daqui. Pare de gritar comigo. Estou apenas fazendo meu trabalho. E não faz parte do meu trabalho tolerar a falta de respeito comigo. Ouviu a voz de um estranho. Sentiu como se pudesse ouvir melhor agora, como se o algodão de seus ouvidos tivesse desaparecido. De repente, franzia a testa e refletia. Não tinha ouvido aquela voz antes. O que estava acontecendo? Estava doente e Melanie chamou um médico porque seu corpo doía tanto e ela não tinha forças nem para abrir os olhos. O que estava acontecendo? Sem abrir os olhos, levantou a mão para tocar os lábios. Pareceu tão secos que não conseguia falar. Você está acordada, Georgina? Quem me chama? Sou eu, Melanie. Georgina percebeu que seus lábios não estavam tão secos como ela pensava, mas no início não conseguia falar em voz alta. Eu ouço perfeitamente, simplesmente não consigo falar em voz alta, sussurrou. Por que me sinto tão mal? Não consigo pensar claramente, murmurou Georgina. Melanie segurou sua mão. Você teve um acidente, minha querida, disse suavemente. E então Georgina lembrou abruptamente de um flash instantâneo em sua mente e lembrou de como um carro bateu nela em uma travessia de pedestres. Foi ontem, ou talvez há alguns dias, ela não conseguia dizer quanto tempo havia passado. Ela abriu os olhos de repente, mas ainda estava completamente escuro ao seu redor. O que está acontecendo? Por que está tão escuro? Ela disse. Houve silêncio como resposta. Georgina de repente sentiu uma sensação de perigo iminente. O que está acontecendo? Por que está tão escuro? Não fique em silêncio, está me escutando? Onde estou? Por que está tão escuro? Georgina estava começando a falar mais alto, e sua voz transmitia a aproximação do pânico. Melanie apertou sua mão e disse: Fique calma, Georgina, vamos resolver tudo. É apenas temporário, estarei ao seu lado, não se preocupe. Cada palavra de Melanie parecia uma pedra batendo no coração de Georgina. Ela sentia um pânico que a envolvia, a ponto de pensar que morreria de terror naquele momento. Tudo o que estava acontecendo parecia um terrível pesadelo, e ela queria acordar imediatamente, mas não conseguia. Georgina começou a gritar, tentando sair da cama agarrando os lençóis, afastando as mãos do marido. Ela abriu os olhos de par em par, mas não conseguia ver nada à sua frente. Era uma sensação muito horrível. Sentia-se tonta, mas não conseguia afirmar com certeza, pois não podia ver nada. Simplesmente debatia-se na cama, sentindo-se desorientada. De repente sentiu náuseas e vomitou na cama. Engasgou com seu próprio vômito. Continuou gritando entre os episódios de náuseas. Era horrível. Queria morrer naquele momento. Experimentar alívio e não se sentir tão indefesa. Ela precisa de um sedativo. Segure a mão dela. Eu vou administrar, disse o médico. Melanie segurou sua mão, embora fosse bastante difícil. Georgina encontrou uma força vinda de algum lugar que nem mesmo um homem adulto poderia controlar. O médico conseguiu aplicar a injeção.
Georgina imediatamente se sentiu fraca. Continuou chorando e debatendo-se nos braços do marido, mas sua força diminuía. Antes de perder completamente a consciência, Georgina ouviu as vozes do médico e do marido. Ela está em estado de choque. Vai se sentir melhor em breve. Essa é apenas a reação inicial mais intensa. Ela vai se adaptar. Você vai ver. Todos fazem isso quando não há outra opção, disse o médico calmamente. Mas como? Como é possível? Ela não sofreu muitos danos físicos. Como ela poderia perder a visão tão repentinamente com apenas um impacto? Isso é realmente possível? Meu Deus, como vamos viver a partir de agora? A voz de Melânio estava ansiosa e angustiada. Quando Georgina recuperou a consciência novamente, ainda estava sob os efeitos do sedativo. Não tinha forças para fazer movimentos bruscos, pois imediatamente sentia náuseas. Enquanto estava inconsciente, uma enfermeira trocou sua roupa de cama e colocou um novo camisão. Georgina percebeu o cheiro estranho de alguns desinfetantes. Tranquilamente pediu ao seu marido que lhe contasse sobre os eventos recentes e ele o fez. Descobriu-se que Georgina já estava no hospital há 2 semanas. Foi um choque para ela, pois pensava que tinha sido atingida apenas alguns dias atrás. Mas horrivelmente, ela estava aqui exatamente por 14 dias e não se lembrava desses 14 dias. Ela só se lembrava de perder a consciência depois de ser atingida pelo carro. A parte mais assustadora era que não havia testemunhas do acidente. Ninguém viu como aconteceu e ninguém sabia por quanto tempo ela ficou caída na estrada. De acordo com as estimativas dos médicos, ela ficou inconsciente por cerca de 10 a 15 minutos até ser encontrada por um homem que passava e chamou uma ambulância. Surpreendentemente, não houve ferimentos graves, apenas alguns hematomas, um cotovelo fraturado e uma costela trincada, mas parecia que ela havia sofrido um forte golpe na cabeça. Georgina foi examinada e diagnosticada com uma concussão moderada. No entanto, as consequências eram irreparáveis. Ela havia perdido a visão. E não foi devido a nenhuma pressão específica. Nada grave foi encontrado. Algo havia acontecido que privou Georgina da habilidade humana mais essencial, a capacidade de enxergar. Melânio segurou sua mão enquanto contava tudo. Georgina tentou manter a calma. Sabia que seu marido não gostava de explosões emocionais. Pela sua voz calma, não parecia que ele estava chorando ou gritando naquele momento. A garota apertou firmemente sua mão e refletiu sobre o que fazer em seguida. E agora, Melânio? Ela disse. Eles não vão mais me manter no hospital porque não há ferimentos graves e o perigo já passou. Mas e a minha visão? E os meus olhos? Hoje virá um médico especialista desse tipo de lesão. Paguei muito dinheiro para que ele te examine e nos dê conselhos. Não se preocupe. Espero que ele nos diga como restaurar sua visão. Sim, eu acredito que vou ficar bem novamente. Não pode ser de outra forma, meu querido. Georgina esperava que fosse verdade. Caso contrário, não haveria motivo para viver neste mundo. O professor conduziu a consulta, mas não disse nada encorajador. Pela sua voz, Georgina determinou que não tinha motivo para se alegrar. Ele revisou os resultados de todos os exames, examinou Georgina, fez suas próprias verificações e testes. Nem sequer se preocupou em ser discreto a respeito. Se ao menos ele tivesse levado Melânio de lado e falado com ele em particular, a garota teria alguma esperança, mas o veredito dele diante dela foi: eu sinto muito, mas sua situação é muito desafortunada. Indubitavelmente viverá muito e feliz, ou curto e mal. Isso depende de você e da sua atitude. No entanto, sua visão não voltará. Infelizmente, esse tipo de lesão é bastante comum e pode ter efeitos completamente imprevisíveis no corpo de uma pessoa. Posso afirmar com confiança em seu caso que não há nada de bom que possamos fazer, a menos que removamos seu cérebro e o substituamos por um novo. Mas isso, lamentavelmente, é impossível. A medicina ainda não avançou tanto. O professor considerava sua piada muito divertida, mas suas palavras apenas horrorizavam o Georgina. Eu sei o que vocês vão dizer, vocês vão procurar os melhores médicos, querer ouvir mais opiniões. Vocês têm o direito de fazer isso. Mas posso dizer com confiança que qualquer médico dirá a mesma coisa que eu. Aconselho vocês a aceitarem tudo como é e continuarem vivendo. Acreditem em mim, vocês vão se adaptar à sua nova condição. Querida senhora,
Todos se adaptam e você também vai. Posso assegurar a você que muitas pessoas levam vida ainda mais plenas do que antes de perder a visão.